Good morning. Bom dia, bom dia. Espero que ontem o dia tenha sido de muita aprendizagem. Espero que ontem vocês tenham conseguido respostas para as perguntas que tinham, também tenham visto algumas ideias novas para passar a prescrever melhor como um ou uma homeopata melhor. Afinal de contas, a finalidade desses seminários é justamente melhorar. Para a gente melhorar como médicos, médicas, como homeopatas. Ontem eu disse para vocês, antes daquele segundo caso, do caso do sangramento e da asma, eu não quis ofender ninguém dizendo que ninguém ia conseguir descobrir qual era o remédio. Não foi isso que eu quis fazer, não. É porque, até mesmo para mim, foi um remédio novo. É a primeira vez que eu estava prescrevendo esse remédio como constitucional. Há muitos anos, há 30 anos, quando eu comecei a minha prática homeopática, eu costumava usar o Teocrium com bastante frequência, principalmente no caso de infestação com vermes. Aí a gente usava junto também com medicamentos alopáticos. Eu já tinha usado várias vezes naquela época. Agora, quando eu comecei a trabalhar com homeopatia mais clássica, comecei a prescrever remédios para constituições, eu nunca tinha tido a oportunidade de prescrever o Teocrium. Isso porque ele existe em muitíssimo poucas rubricas. No repertório inteiro, ele está presente em pouquíssimas rubricas, muito poucas informações disponíveis sobre esse remédio, como remédio holístico constitucional. Não é um remédio extremamente bem provado. E uma das dúvidas que as pessoas tiveram ontem foi justamente essa. Pegaram a rubrica de hemorragia, sangramento vaginal, e nenhum desses aí, nenhuma dessas rubricas tinha o Teocrium, porque não é bem provado. Então, provavelmente que se hoje alguém provar o Teocrium marum verum, aí talvez isso mude. Muitos dos nossos remédios homeopáticos na matéria médica não são remédios tão bem provados, principalmente em termos de particulares físicos. E as novas tendências de provação de novos remédios atualmente vem focando somente os mentais, não os físicos gerais e físicos particulares. Uma das coisas que eu já vi, que eu vejo, é que as pessoas na repertorização também levam em conta os particulares. Não tem nenhum menor problema de fazer isso. Agora, o particular tem que ser bastante característico, em primeiro lugar. Então, antes de tomar qualquer particular para repertorização, ou até mesmo rubricas de doenças, você vai ter que garantir que é muito característico, com uma presença muito forte naquele paciente, né, com uma intensidade muito severa. E também você tem que levar em conta que o remédio que você está buscando ali prescrever, né, o remédio para aquele paciente, talvez não cubra aquele particular. Então, não descarte um remédio com base num particular físico que não esteja coberto na repertorização daquele remédio. Então, nos remédios A, B, C, D, por exemplo, pulsatila, nos vômica, etc., aí você ouve as queixas de vitiligo, por exemplo, do paciente. E se determinado remédio não cobrir esse particular, não descarte o remédio somente por causa disso.
Muitas pessoas veem isso acontecer. A gente vê isso acontecer, né? O remédio não está lá, no sangramento profuso, não está lá na rubrica de vitiligo, etc, etc. Então, a gente precisa lembrar disso. Se o remédio não cobrir os gerais físicos ou o aspecto principal da mentalidade do paciente, aí sim você pode descartar, sem dúvida. Mas se o remédio não cobrir os particulares, isso não quer dizer que você possa descartar ou ignorar aquele remédio. Você pode sim prescrevê-lo, porque a única coisa que isso comprova é que na nossa matéria médica, aquele remédio ainda não foi provado tão amplamente, né? Ainda precisa ser feito mais trabalho naquele remédio, e se ele fosse provado mais extensamente, provavelmente aquele remédio ia ter aquele sintoma particular também. Espero que isso tenha ficado claro. Como eu disse, eu também não conhecia muito o Teucrium verum. Foi somente no repertório, quando eu repertorizei a rubrica sifilítica, do sonambulismo, dos sonhos com cobras, lateralidade e os gerais físicos, aí sim eu imediatamente vi que o Teucrium verum foi um dos remédios, silícia era outro dos remédios que eu já tinha prescrito antes. E aí quando a gente pensa nesses remédios a gente costuma pensar nesses remédios mais raros, menores, quando você já tentou todos aqueles outros remédios mais comuns e eles não funcionaram. Um caso mais complexo, onde o tratamento já se estende há muito tempo, com vários remédios que não funcionaram, não desistam daquele paciente. Pensem de forma criativa, fora do comum, aquilo que você não costuma utilizar, que é provavelmente o remédio que o paciente vai precisar. Aí você, ao fazer a repertorização, busquem aqueles remédios também que não são prescritos com muita frequência. Pode acontecer também do remédio ser bastante comum, mas você não usou, você pessoalmente não usou. Então, por isso, na sua opinião, ele é mais raro, não aparece tão frequentemente na prática. Então, não necessariamente o remédio em si não é comum. Só porque não há muitas informações sobre ele. É porque talvez você não conheça as informações sobre o remédio e por causa disso você não utilize tanto aquele remédio. Toda vez que eu venho, eu faço várias sugestões, né? As pessoas me perguntam, me pedem para eu fazer casos sobre determinado remédio. Agora, realmente, no espaço de 3 dias eu tenho tempo para o quê? Para 7, 8, 9, de repente 10, se eu for muito rápido, 10 casos em 3 dias. E mesmo dessa forma, 10 vezes 16 seminários, a gente só ia conseguir fazer 160 remédios em detalhes, né? Então não é possível pormenorizar cada remédio específico. Isso simplesmente porque há remédios demais. E às vezes a gente usa esses remédios também em casos que são bastante simples. Por exemplo, se tiver um caso de resfriado ou diarreia, aí vocês vão se sentir até um pouco menosprezados, né? Nossa, poxa, o Dr. Bandiche veio lá da Índia, você imagina, mais de 20 mil quilômetros, eu também viajei de longe e gastei tanto dinheiro para ver um caso de resfriado ou de tosse, não, né? Então, mesmo nesses casos, não funcionariam aqui, não seria certo eu trazer esse tipo de caso. Vocês esperam mais, então, por isso, não tem como eu mostrar todos os casos, passar todos os casos para vocês. O que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês o método, a técnica. E aí, usando esses métodos, essas técnicas, vocês conseguem encontrar o remédio certo. O que a gente costuma fazer, a gente costuma ignorar ou descartar aqueles remédios que a gente não conhece muito bem. Se você não prescreve aquele remédio ou não usa o remédio com frequência, ou mesmo se você não souber muito sobre o remédio, mesmo que o remédio apareça ali durante a repertorização, você vai ver que você vai acabar tentando ignorar ele. Você acaba prescrevendo aqueles remédios que você conhece melhor. Isso é da natureza humana. Agora a gente tem que pensar criativamente. A homeopatia
trata de casos únicos, específicos, diferentes. A gente tem que ver, a gente tem que entender como perceber o paciente e analisar de acordo com as suas capacidades observacionais, o seu conhecimento, o seu entendimento do contexto, etc. E também das situações que, em alguns casos, seria normal até para você, mas para o paciente talvez não seja. Então, a gente tem que manter a mente aberta e pensar também nas situações que podem ser diferentes ou contrárias. Aquilo que não faz sentido imediatamente, né? Nossa, como é que isso é possível? Uau, um sintoma tão estranho. O que ele está dizendo? O que é isso? Isso em relação a uma coisa que você não entende, alguma coisa que você encara como anormal, uma coisa incomum. Aquela coisa que você ouve pela primeira vez. Quando isso acontece, você para imediatamente, você pede para o paciente esperar um minutinho e explicar aquilo em maiores detalhes. Olha, eu não entendi o que você me disse, me explica em detalhes o que você quer dizer com isso. Se você não quiser parar naquela hora para interromper o fluxo de ideias, você pode fazer uma anotação e depois, no final do relato, você volta atrás e pede para ele explicar em mais detalhes aquele ponto específico. E aí, com isso, você consegue esse ponto de entrada, né? Você precisa de uma entrada, o ponto de entrada no caso. Quando eu venho para cá, no Brasil, eu quero passar para vocês o meu método de pensamento. Agora, vocês precisam adaptar isso para o método de vocês, para encarar cada caso. O meu raciocínio é diferente, o meu contexto é diferente, a minha cidade é diferente, então o meu ponto de partida vai ser diferente. Então vocês vão precisar desenvolver a própria metodologia, a própria forma de abordar o caso. E vocês vão precisar ser flexíveis para se adaptar e mudar sempre. Não precisa ficar engessado ali. Não, eu vou fazer o caso daquele jeito, toda vez eu vou fazer os termais, depois eu vou ver a questão da sede, depois eu vou fazer dessa forma ou daquela. Não. Vocês têm que poder se adaptar à situação que se apresenta, ao paciente como ele se apresenta. E aí você precisa fazer os ajustes necessários. Então não sejam rígidos demais na abordagem. Como eu disse ontem, o quadro dos remédios, né, os sintomas dos remédios também não devem ser encarados de forma rígida. Ok, esse remédio é assim, então tem que ser assim o sintoma, se não for o sintoma assim, eu vou descartar esse remédio. Não, não é assim não. Por isso, então, que eu trouxe esse caso, porque eu queria mostrar isso para vocês, que mesmo que vocês tenham tentado muitos remédios, não desistam, porque muitas vezes um remedinho que vocês nem conhecem, que é raro, vai lá e salva o dia. Então, lembrem disso. A gente viu os casos ontem, a gente não discutiu em muitos detalhes o Teucrimarum verum, não existem muitos sintomas nesse remédio no repertório. Agora, a gente pode usar as informações poucas que já existem e aí depois tentar construir em cima delas. Agora, eu sabia desse remédio, eu sei que ele é utilizado mais para casos de verme, então eu sei que uma característica dos vermes é justamente essa irritação nas crianças, mesmo nos adultos, né? Eles ficam irritadiços, ficam com fome, tendem a comer mais ou então param de comer. O apetite pode aumentar ou diminuir, mas é uma irritação constante também na pele, aquela coceira nos orifícios, também como o nariz, o ânus, também nos dedos. O remédio serve como vermífugo. Agora, eu entendo que o Teucrimarum verum, a constituição, o remédio vai se queixar de muita irritação. Então, são poucas, aquelas coisinhas porcas, aquelas coisinhas mundanas, costumam irritá-los muito. Se vocês lembrarem do caso de ontem, quando o pai começou a falar, ela imediatamente ficou quieta, ficou defensiva, começou a esconder ali a boca com a mão. E ela não gostou nem um pouco quando o pai começou a falar dela, dos hábitos alimentícios, criticá-las, né? Eu disse para vocês que o pai não deve ser uma pessoa muito nervosa, muito dominadora.
Mas, durante a tomada do caso, eu fiquei sabendo que ela não se dá muito bem com o pai. Aí eu me perguntei por quê. Parece ser uma pessoa tão tranquila, o pai. E o pai realmente é muito dedicado. Como você viu, foi o pai que foi ali com a paciente, não a mãe. Ele sempre vai com a filha ao consultório. Ele realmente é um pai muito dedicado. Sempre acompanha a filha nas consultas, ele está disposto a pagar, está cuidando, está preocupado com a filha. Então, por que essa menina, que é tão sensível, emotiva, tão gente boa, tão obediente, por que será que ela não se dá bem com o pai? Por que ela não gosta do pai? Não estou dizendo que haja ódio pelo pai, mas por que essa aversão pelo pai? Provavelmente é porque o pai, para bem dela, ficava ali dizendo o que ela tinha que fazer, ficava opinando, dando pitaco na vida dela o tempo todo. E é isso que acontece. Os vermes causam essa irritação no intestino o tempo todo, e justamente por causa disso a nossa natureza constitucional fica também muito irritadiça, tendências a raiva. Agora, aqui, né, é uma dos remédios que a gente usa na infestação de vermífugos. E é utilizado mais em quais tipos de vermífugos? Asqueloides lombricoides, aqueles arredondados. Asqueroides lombricoides. E o Teucriomarum verum é utilizado para aqueles pequenos, aqueles vermes mais curtos, menores. As mais fininhas. Obtusas. A característica desse verme é justamente, desse verme mais fino, é infestar ali, se impregna no intestino, principalmente no intestino grosso, e durante a noite saem pelo ânus. E também, ali no orifício, eles põem os ovos, os vermes põem os ovos. E aí, por causa da irritação, quando coça, aí você acaba ingerindo, né? E mesmo com boa higiene, às vezes os ovos ficam presos ali na unha, e aí você ingeste, acontece a eclosão, e aí o ciclo se renova, né? Ele sai pelo orifício do ânus, depois volta pela boca. E é por isso que acontece esse ciclo. Então, essa irritação constante. Então, Teucrium é um remédio com muita irritação, onde tem muita irritação, mas não muita raiva, não muito nervosismo. E essa irritação que ela sente pode vir de alguma coisa que esteja acontecendo na vida dessa pessoa, mais ou menos como aconteceria então o sintoma como uma infecção por lombriga. Há muitos sintomas contraditórios nesse remédio. A gente viu isso no caso, né? Ela não gostava de atividade física. Então esse remédio não gosta de atividade física, mas ao mesmo tempo o único sintoma, inclusive, desse remédio, perdão, o único sintoma nessa rubrica é atividade, desejo por física do lado de fora. E então tem essa rubrica, né, atividade, desejo por atividades físicas ao ar livre ou em céu aberto. Os sintomas mentais melhoram com caminhadas ao ar livre. Então, mais uma vez, os sintomas mentais são melhorados com caminhadas ou ao estar ao ar livre. Ela se sente feliz ao estar do lado de fora, ao estar ao ar livre, uma melhoria bastante expressiva. A gente viu essa rubrica também na paciente, né? Sonhos com animais, mais especificamente com cobras, são sonhos muito vívidos, mas costumam ser
bons. Os sonhos não costumam ser assustadores, né? São sonhos que não são assustadores, não são pesadelos. Aí também temos a empolgação, excitação, perdão, nervosismo, depois de ouvir notícias ruins ou coisas ruins. Então, excitação, nervosismo, após ouvir notícias ou histórias ruins. E também essa excitação vem acompanhada de um tremor. Então, bem parecido aqui com a rubrica, né? Também faz parte da rubrica. Histórias tristes, ruins, afetam tremendamente. Então, excitação, nervosismo, ao ouvir coisas ruins com tremor. Qual é a diferença entre os dois, entre o caso e a rubrica? Aqui há essa excitação, né? Ao ouvir uma coisa ruim. E já aqui embaixo você fica triste. A reação aqui é diferente entre esses últimos dois sintomas. Porque nesse último caso, as pessoas ficam tristes. O efeito é de tristeza. Eu vou mostrar um outro caso hoje que cobre essa rubrica. Então, calcária, cicuta, iodatum, arumur. Tantos remédios cobrem essa rubrica. Então, histórias tristes, horríveis, afetam profundamente. São pessoas que são afetadas ao ouvir notícias ruins. Excitação, nervosismo e também alegria exacerbada, grande loquacidade. Então, essa grande loquacidade durante a noite. Exhilaration seria a euforia com grande loquacidade durante a noite. Magnetismo, mesmerismo, melhora. Magnetismo e o mesmerismo melhoram. 3 marcas. Junto com remédios como beladona, cuprum, nus vomica, fósforo e silícia. Algumas rubricas importantes que você tem que saber de cor com os remédios 3 marcas e 2 marcas. São os mais importantes. Talvez você não tenha sempre a oportunidade de ter seu repertório na sua frente. Às vezes você vai ter que prescrever sem esse auxílio, né, de ter o repertório. Então, mesmo quando você, por exemplo, estiver tomando o caso e conhecer as rubricas e os remédios importantes, os mais comuns, os mais importantes, então o que você pode fazer é, você pode pensar no remédio já enquanto está tomando a história do paciente. Prática. Como que a gente vê esse sintoma? Isso é um sintoma mental, né? Which one? Magnetism amelioration. Magnetism, mesmerism, amelioration? Okay. De esfregar melhor. É diferente, né? It is part of it. Faz parte, faz parte. O carinho, né? O abraço, né? O contato físico, né? Faz parte dessa rubrica. Uma tem a ver com o toque físico e o outro tem a ver com ser influenciado por pessoas mentalmente. Então, vamos ver como nós vamos ver isso na prática. Magnetismo, mesmerismo, melhora. Um é a parte física e o segundo é a parte mental. Na parte física, inclui o toque, a massagem, o carinho, né, o aperto, né, tudo isso. Esses são remédios. Tá, essa constituição gosta disso, desse abraço, gosta de ser tocado. Quando estão doentes,
querem, vamos dizer, uma massagem, precisam de uma pressão, né, sobre o corpo. Né? Aqui, ó, o fósforo, que você já conhece. O fósforo puxa a energia da pessoa com quem eles estão em contato. Vocês já sabem disso. Então, uma é a parte física, o segundo é a parte mental, em que a pessoa é influenciada facilmente pelo pensamento de certas pessoas, pelas ações de outras pessoas, pelo raciocínio, pelo pensamento de outras pessoas. Então, quando, por exemplo, certas pessoas seguem, eu sigo o pensamento do filósofo fulano de tal, por exemplo, ou eu sigo tal religião, né? Até para as pessoas que seguem alguma religião ou algum líder religioso, né? Então, tá, eu sigo e admiro a filosofia de Osho, então eu tento segui-lo na minha vida. Aí, sim, a pessoa falando isso, né? Aí eu tomaria isso como magnetismo, mesmerismo. Eu admiro muito Krishnamurti, né? Um grande filósofo da Índia. Eu leio seus livros, eu sigo o seu pensamento. Isso aí seria mesmerismo, melhora. Então, mental, quando eu falo em mental, quer dizer seguir os pensamentos das pessoas, admirar as ideias de algumas pessoas, seguir os passos, né, de alguma pessoa. Essa é muito importante, né, especialmente quando a pessoa se escraviza, né, tipo culto, né? Tem, por exemplo, alguma organização, tem algumas pessoas sob as quais ele exerce controle total, seguem cegamente, né, vamos dizer, um general ou um líder religioso, são devotos, aficionados de uma ideia, de uma religião, né, querem agir da mesma forma, querem ser da mesma forma. Tem um culto, eu não me lembro o nome, é o naturalismo, um culto de naturalismo, né? Viver da terra. Não tem eletricidade, não usa eletricidade, não usam dispositivos, né? Eles vivem como antigamente, eles cultivam seus próprios alimentos, né? Constroem as suas casas, não usam nada que é moderno. Eu tenho uma paciente que ela vive em busca de cursos e vivências de autoajuda lá no Acre, na Amazônia, e ela vai até a Índia para fazer vivência. Então, isso é mesmerismo? Yes, going to these ashrams. Sim, a pessoa que vai para os ashrams procurando líderes religiosos, então tentando seguir os seus princípios, né, viver conforme os hábitos, né, desses líderes. As pessoas que abandonam o trabalho, abandonam a família, isso seria isso. Mas magnetismo e mesmerismo. É assim. Olha, fulano de tal fala, é mesmerizante a fala dele. Então, você sucumbe, por assim dizer, sobre a influência daquela pessoa, né? Então, seja uma fala como, vamos dizer, um discurso, né? uma declaração, um pronunciamento, ou até é quase como uma forma de hipnotismo, né? Existe até essa expressão, né? Ficar mesmerizado com alguém ou com a fala de alguém. Fanatismo nessa mesmerismo? Oh, you can probably say it. Sim, pode ser, talvez. Os fanáticos podem ser mesmerizados por uma ideia, né? Fanatismo, provavelmente os fanáticos, né, ficam mesmerizados por algum tipo de ideal. Mas o fanatismo é mais psicósico. Fanatismo é sifilítico. Isso aqui é mais psicósico.
porque você não se importa se você se destruir, né, no processo. Tipo o terrorismo, o terrorista, né? Eles simplesmente se vestem de bombas, né, e se matam para defender alguma ideia, né, ou para propagar alguma ideia. Então, o fanatismo seria completamente sifilítico. Aqui seria psicósico. Aqui é uma sensação, poxa, me sinto tão bem quando eu ouço essa música, quando eu vejo fulano de tal falar, né? Eu me sinto bem, tranquilo, como se eu estivesse flutuando no ar de tão tranquilo. Todas as minhas preocupações desaparecem. Isso é falso, né? É só uma sensação, né? Isso aí seria psicósico. Uma seita, dito uma seita, chamada Santo Daime, onde várias pessoas se retiram para uma área rural e aí ficam a noite toda tomando um chá. E aí então esse chá provavelmente provoca muitas ilusões, não é? As pessoas têm muitos vômitos, diarreia. Isso pode ser incluído no magnetismo, mesmerismo também? Yeah, but if there has to be some thought or some process or Tem que haver algum pensamento, algum processo. Não é ir e fazer alguma coisa, mas ser influenciado, né? Tipo, se você assim, o líder falar, se você ler isso, você vai se sentir melhor. Se você fizer tal coisa, você vai se sentir melhor. Seguir um culto, uma religião, algum líder, ficar impressionado, né, pelas ideias que estão sendo propagadas, né, dedicar a sua vida a isso. Sim, essa é uma parte mental. E a parte física, como eu já disse, é o toque, a massagem, o abraço, o estar perto e em contato físico. Eu acho que ficou claro, né, para vocês? Mesmerismo, magnetismo, vocês vão saber quando usar isso. Em relação ao diagnóstico diferencial de mesmerismo, é horrible things, que é histórias horríveis afeta, e impressionável. right. Qual a diferença do impressionável com They histórias have, horríveis? the constitution has to be impressionable to have this kind of effect. Sim, a Constituição tem que ser impressionável para ter esse tipo de efeito. Então, em segundo lugar, a diferença entre impressionismo e magnetismo, impressionável, ser impressionável, é que, por exemplo, a pessoa tem um incidente que acontece na vida dela e deixa uma impressão tão forte que como se fosse ontem. Tipo, minha mãe morreu há 5 anos, mas eu sinto como se fosse ontem. Eu não consigo esquecer. Ou eu vi um acidente, né, na estrada, o carro estava todo destruído, sangue para tudo quanto é canto. E deixou uma impressão ruim, claro, na minha mente. Aí é impressionável, né, a pessoa, por exemplo, em que um acidente aconteceu na vida dela há muito tempo, mas ainda na cabeça dela é como se tivesse acontecido ontem ou hoje, assim, muito agudo. Impressionável, nesse caso? Ou é só uma qualidade? Here, no. No, it is not. Não, não. Eu estou falando... Teucrium não tem isso, né? Esse remédio, Teucrium. Né? Eu estou falando do fato dele ter magnetismo e mesmerismo. Mesmerismo é muito, muito mais do que ser impressionável. Não é a mesma coisa. Um grau maior. Ser impressionável, ser uma pessoa impressionável, tem a ver com o evento. É claro que a pessoa, para ser mesmerizada, tem que ser uma pessoa impressionável, mas é um grau muito mais elevado de ser impressionável. Miasma psórico? No, psychotic. Psicósico. Então, impressionável também é psicósico. Aqui é psicossifilítico, mas impressionável é algo que aconteceu no passado. Tá? Mas que deixou a impressão, né? É como se fosse um carimbo.
deixou uma impressão. Você carimba um papel, aquele carimbo fica lá. A impressão do carimbo fica lá. E, assim, pelas anotações que a gente faz lá atrás, só para conferir se podemos continuar vendo impressionável, como em outras ocasiões a gente já ouviu o senhor falando. Estava assim, que impressionável fica impressionado pelas palavras, ações, energia dos outros. Mudam sua opinião facilmente, se vê algo, impacta-se facilmente. E, às vezes, pessoas que pegam problemas dos outros, veem problema em tudo, traz o problema para si. And also it leaves a impression. E tudo isso permanece por muito tempo, a impressão de tudo isso. Né? Um incidente que aconteceu há 5 anos ainda está na cabeça dele muito vívido, de uma forma muito vívida. O que mais fica desses conceitos é essa ideia de que trazer tudo isso como se fosse algo muito atual, algo antigo que hoje ainda traz muito impacto. É isso. Not everything, certain things. Não tudo, algumas coisas. Por exemplo, minha mãe morreu e realmente me impressionou muito. Né? Eu não quero... eu gostaria de viver da mesma forma como ela me ensinou a viver, né? Absorver seus valores, viver os seus valores. Por exemplo, o meu professor, né? De repente, eu quero viver como ele, eu quero ser como ele. Né? E isso acontece, isso perdura pela sua vida. Né? É como se as coisas ainda estivessem acontecendo. Tons de cinza, né? Então, há uma graduação aí. É importante entender também isso. Impressionável, por exemplo, um incidente do passado e que ainda está na mente da pessoa, aí é que eu uso a rubrica impressionável. Uma compreensão do conceito de mesmerismo. Mesmer era um grande hipnotizador que era capaz de hipnotizar uma plateia inteira ao mesmo tempo. Yes, exactly. It is hypnotism. Exatamente. Mesmerismo é hipnotismo. Você hipnotiza alguém para que ela faça alguma coisa, mesmo contra a sua vontade. Hipnotismo é você exerce a influência sobre alguém, controla a mente da pessoa e faz com que ela faça alguma coisa que ela não necessariamente quer fazer. Psicoterapeutas usam, né, terapia de hipnotismo para levar a pessoa a reviver, usam a hipnose, para fazer com que a pessoa reviva alguma ocasião, né? E, no caso, lembrar depois quando estiverem em estado consciente. E também, claro, tem o uso da hipnose para manipular as pessoas. Sim, você segue, por exemplo, um líder de um culto e aí os pensamentos e as ações desse líder controlam a sua vida. E você segue essa orientação de uma forma cega, né? Tanto que esse líder teria, então, total controle da sua vida. Muito bem? Então, como eu disse, é um remédio para vermes, né? Lombrigas, né? Mas ele pode ser tão severo que pode levar a um estado de mania, por conta dessa threadworms, que eu acredito que seja ténia. Então, eu acho que uma coisa que eu deveria ter perguntado aos pais dessa menina, eu deveria ter perguntado se ela tinha tido um caso de vermes, né, de lombrigas. Eu acho que eu vou perguntar agora, né, se algumas vezes na vida dela ela teve algum problema de vermes. Então, irritabilidade quase chegando à mania, né? Essa inquietude
Alguém, por exemplo, que... Há professoras que tomaram muitos vermífugos, albendazol, todos esses vermífugos. Se a pessoa tomar muito, a pessoa fica inquieta por causa dos remédios e também por causa das lombrigas. Loquacidade agravada de noite. Tá, no calor noturno e exaltação com loquacidade. Desculpa. Loquacidade com calor noturno e exaltação. E loquacidade mudando rapidamente de um assunto para outra. Facilmente ofendida, como carcinosina, como tuberculino. Esse remédio vai ter as mesmas características do carcinosina. A narração dos sintomas causa uma agravação. Sonambulismo. Esse foi o sintoma principal. São as pessoas, né, que levantam e começam a andar mesmo estando dormindo, né? Tem pessoas, por exemplo, que levantam, chegam a assassinar outras pessoas, matar outras pessoas, ainda estando dormindo, né, em estado de sono. Né? A pessoa que levanta e comete ações mesmo ainda dormindo. Por exemplo, você está dormindo, sai de casa, mata alguém na rua, volta e nem lembra disso. Rubricas que pertencem ao sono, as sifilíticas seriam o sonambulismo e gritar durante o sono? Tem mais alguma? Não nele. Which one? Não no caso de Teucron. Quando a gente pega atitudes durante o sono, sonambulismo é sifilítico. Startling in sleep. Aquele susto durante o sonho, né? Aqueles espasmos. Involuntary, yes. Gritos também durante o sono, também. Não, aí não é sifilítico, não, é mais psicósico. São sensações suprimidas ou emoções suprimidas que aparecem e vêm à tona durante a noite. Então, por exemplo, um caso que uma esposa estava reclamando do marido, disse assim, olha, doutor, por favor, faça algo aí com o meu marido, porque ele me enche o meu saco à noite. Nossa, me chateia muito. Tava querendo provavelmente aludir ao sexo, né? Mas ela não falou isso abertamente, ela disse apenas que não conseguia, que ele não deixava ela dormir. Aí eu perguntei por quê? Aí ela disse, não é nada de ruim, não, mas é porque ele fala muito durante o sono e eu não consigo dormir. Aí o que o médico prescreveu? Bom, então é bom você deixá-lo falar durante o dia, pelo menos por 10 minutos, para ele não ter mais o que falar à noite. Esse foi o receituário do médico. Deixa ele falar por pelo menos 10 minutos, sem interrupções, que aí ele não vai precisar falar à noite. Então, provavelmente se trata de um caso de supressão. As pessoas que falam durante a noite, durante o sono, são pessoas cujas emoções ficam suprimidas durante o dia, não conseguem expressá-las, e aí essas emoções saem durante a noite, né, na forma da fala durante o sono. Principalmente aquelas emoções mais fortes, negativas, que são suprimidas, costumam ressurgir durante o sono na forma de palavras. Então, sonambulismo também. E durante o sono ela toma sustos, ela tem sustos durante o sono. Conversa sobre temas desagradáveis agrava, violência, veemência,
e vivacidade. Bom, resumidamente, o que vocês têm que lembrar aqui em relação ao Teucrium? É um remédio muito sensível, emotivo, perdão, tem que ser porque é uma planta. Então é um remédio muito sensível, emotivo, que é afetada muito fortemente ao ouvir falar ou testemunhar coisas desagradáveis, ruins ou tristes. E por causa disso são afetadas muito intensamente, ficam emocionalmente sensíveis, com muita irritação. Principalmente quando alguém fica falando recorrentemente, dando pitaco. E essa irritação se manifesta na frente do sonambulismo ou também através de sustos durante o sono. E são pessoas que gostam de toque, contato físico, mesmerismo, massagem também gostam muito e também são muito influenciados pelos outros. Então é isso que eu tenho a dizer sobre Teucrium marum verum, e eu já concluí que se você achar que o paciente é muito parecido com carcinosina, você selecionar a carcinosina e a carcinosina não funcionar, aí, como se disse, se um remédio bem selecionado, se o remédio que vem à mente não funcionar, e não der certo, né, você tenta outro. Então, quando a gente pensa em carcinosina no paciente não funciona, aí provavelmente vocês vão poder usar Teucrium marum verum como alternativa. Agora, não me citem, não digam que o Dr. Bandiche disse que carcinosina pode ser substituída em todos os casos pelo Teucrium. Não. Você pode começar a considerar o uso de Teucrium. Então, cabe a vocês usar esse remédio quando vocês puderem e depois me darem um feedback para comprovar ou não aí o que eu estou dizendo. Esses são os físicos do Teucrium marum verum. A atividade física agrava. E, como eu já disse, são preguiçosos, né? A gente viu no caso de ontem, era uma moça estudiosa, mas que não gostava de fazer os afazeres domésticos, não gostava de sair de casa, não gostava de atividades físicas. Medicamentos alopáticos hipersensível a. Como a gente disse, ela tinha uma sensibilidade muito grande a os remédios alopáticos, principalmente os vermífugos. Então, não é apenas vermífugos, eles têm uma grande sensibilidade a todos os remédios alopáticos. Então, nos Vômica e vários outros remédios, né, se você tiver um paciente que tem uma reação muito rápida, muito forte a remédios alopáticos, vocês podem usar esse. Existe uma rubrica que diz abuso de medicamentos. Abuso de medicamentos. E aí são vários os remédios. Mercúrio, outros remédios alopáticos, remédios também de vegetais, de plantas. Então, são os pacientes que têm uma reação então ou efeitos colaterais muito fortes aos remédios homeopáticos. Então, você já pode pensar no Teucrium. Jejum agrava também. Outra coisa que vocês podem pensar aqui no Teucrium, quando vocês prescrevem muitos remédios para o paciente e o paciente não esboça qualquer reação a esses remédios, ou seja, você já tentou vários remédios, A, B, C, D, até G, já tomou todos os sintomas, mas o paciente não responde a nenhum dos remédios, ou seja, o remédio não tem nem efeito positivo nem negativo no paciente. Quando você fala aqui de falta de reação aos remédios, quer dizer que não há reação nem positiva nem negativa, ou seja, não há uma supressão, não há nenhuma cura, não há melhoria, mas também não há piora. Então, nesse caso, seria essa a rubrica. A falta de reação a remédios, ou
falta de reação, remédios há. E na matéria médica eu acho que está lá também. Agora, como essa paciente também era friorenta, eu diria que também friorenta é mais um aqui. Mas eu não tenho certeza. Né? Então, não tomem os termais aqui nesse caso. So this is about Teucrium marum verum. Esse é o Teucrium marum verum, é o que eu tinha para dizer para vocês sobre ele. Só um comentário para ajudar a gente a estabelecer alguma relação entre verminose e asma, né? Lembrar que alguns vermes têm ciclo pulmonar e são capazes... Between what? Verminoses. Verminosis. Só para ajudar a gente a lembrar dessa relação verminose e asma, que alguns vermes têm ciclo pulmonar e são capazes de desencadear ou de manter um estado de asma, They go and um estado de settle tosse. down in the lungs, yeah. Só ajudar a lembrar, só para ajudar a lembrar, fazer uma relação. So that is there, yeah. Sim, sem dúvida. So probably, what is asthma? E o que é asma? O que é asma? É uma irritação, né, das passagens dos brônquios, né, que depois passa a uma situação de espasmas, né? Então, é isso, é uma irritação. Então, realmente, uma boa correlação aí. Então, temos Teucrium marum verum, que é um remédio de planta, e a gente vê como é que ele se encaixa bem com a sensibilidade, né, exacerbada da paciente em relação a notícias tristes ou ruins, fica excitada muito facilmente, exaltação, sensibilidade. Se encaixa bem aí, né? Diligência. Realmente se encaixa muito bem aqui no quadro. Que mais uma vez prova que esse quadro aqui funciona, porque ele está certo. No último seminário, a gente falou dos remédios quase diligentes, né? A gente falou dos diligentes, a gente no último seminário falou sobre os quase diligentes. Bem simplesmente, eles são 80%, 90% talvez diligente, mas não 100%. Talvez esteja faltando alguma parte aí da definição de diligência. Por exemplo, aquela parte de acumulação de conhecimentos, ou aquela parte do esforço constante e sincero. Alguma parte da definição de diligência está faltando aqui. Algumas também são de remédios obedientes, bom menino, bom menina. Então, as quase diligentes aparecem aqui. São esses da lista. Calcária mur é outro remédio que é tido como muito próximo à carcinosina. Calcária mur é um remédio muito próximo à carcinosina. Sensível, emotivo, se ofende facilmente, temeroso, obediente, quase diligente. Calcária silicata, também quase diligente, cóculos. Ciclamen, calicarb. E porque calicarb é basicamente não diligente, também pode ter muito medo, sentir muito medo. E por causa desse medo, tendem a fazer o trabalho bem direitinho, também são muito cientes da tarefa que tem que fazer. Seja qual for a responsabilidade delegada a eles, eles garantem o seu cumprimento. Fazem tudo o que precisa fazer, mas não mais do que aquilo. Ou seja, não fazem nada de extra. Então, por exemplo, é como um trabalho bem burocrático, né? Olha, eu vou fazer só o que eu preciso fazer, quase que uma operação padrão, por assim dizer. Se for uma coisa extra, já não faz.
Por causa disso, o calicarbe é quase diligente, porque não vai além, né? Só faz aquilo que é regimental, aquela responsabilidade, só faz aquilo e não faz nada além. Licopódio. Sórico é diligente 100%, mas cicósico às vezes não é 100% a diligência. É por isso que eu coloquei aqui na lista dos remédios quase diligente. Magcarb, Magmur são crianças muito obedientes, que obedecem os pais, seguem as instruções dos pais, são quase diligentes. Natrum As, Natrum Silicata, Merquisol também sórico quase diligente, Natrum Mur, porque são muito responsáveis e muito sensíveis. Natrum Mur é muito sensível. E por causa disso, não gostam de sofrer repressão, porque se tomarem uma bronca, se forem reprimidos, aí se sentem muito mal. Então, por isso que tentam fazer as coisas da melhor forma possível. Envidam todos os esforços. É por isso que são quase diligentes. Mas o Dr. Vijayka já disse que não são diligentes, então por isso que eu incluí nessa lista aqui dos quase diligentes. Natrum Mur, Natrum Sulf. Natrum Sulf é muito responsável, principalmente para cuidar da família. Uma responsabilidade muito grande pela família. Então são pessoas que fariam de tudo pela família. Fariam de tudo para cuidar da família. Mas não para as outras pessoas, não colegas de trabalho, não. Aí não se sentem tão responsáveis. Mas quando devem cuidar da família, ou quando o problema afeta a família, aí eles dão o suor mesmo, dão sangue para ajudar. Fazem 110% de esforço. Miasma psórico, o quase diligente. Not all of them. Olha, nem todos. No miasma sórico, cicósico, licopódio pode ser um remédio quase diligente. Em sórico é diligente, em cicósico quase diligente. É nesse sentido. Então diligência é sórica. A minha pergunta é se os dirigentes são no miasma psórico e os quase dirigentes no miasma cicótico. Ou não? No, not necessarily. Not all of them, no. Não, nem todos. E não necessariamente. Nem sempre é essa equivalência exata. Não existe uma demarcação clara, não. Essa divisão não é clara, não. Stanomet, como a gente disse antes, é um metal mais leve, muito trabalhador, industrioso, rígido, ambicioso, com muito sucesso na vida. Strontium Car. Esse é um elemento muito interessante. Às vezes ele é visto como um metal. É um remédio que quase se porta como metal leve. Muitas das qualidades do Strontium Car se assemelham às de um metal leve. Então fica ali entre os elementos e os metais leves. Na Getripudians, a gente viu um caso da última vez desse remédio quase diligente. Sacrum album, açúcar. As crianças que são muito doces, muito amáveis e que todo mundo gosta, que também tentam agradar a todos, fazem de tudo para agradar as pessoas, são muito sinceras, muito responsáveis. Sacrum album, açúcar, como chocolate. Eu acho que tinha que ter chocolate aqui também. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui nessa lista, mas chocolate também. So now let's go to I think I've shown you this slide a long. Olha, eu acho que eu já mostrei para vocês esse slide há muito tempo.
Muito tempo, há muito tempo, numa galáxia muito distante. Vocês sabem de que filme que são esses dizeres? Que filme que fala de uma galáxia há muito tempo atrás, muito longínqua? A Guerra nas Estrelas, isso mesmo. É mais ou menos o que acontece aqui. Eu mostrei para vocês essa tabela comparativa aqui no segundo ou terceiro seminário, trazendo os remédios mais comuns, né? Uma lista bem resumida que você já pode usar rapidamente para usar os remédios. São remédios bem comuns, bem simples, que a gente compara aqui, todos eles diligentes. Eu vou mostrar a tabela para vocês porque a gente tem umas pessoas aqui que são novas, que não vieram nos seminários anteriores, então para alguns talvez isso aqui seja novidade, para outros isso aqui vai ser repetitivo. E às vezes a repetição é boa. Então Ignácia, Natron Car e ácido fós são os remédios diligentes mais importantes. E, resumidamente, as características desses remédios, além da diligência, né? Lógico, diligência é subentendida aqui em todos os casos, mas a Ignácia, por exemplo, é diligência com pesar ou com dor silenciosa, também muito emotiva, corajosa, histérica, sofre com tristezas, com coisas tristes que aconteceram há muito tempo, friorentos e falta de sede. Então, se aparecerem todas essas qualidades, ou a maioria delas, junto com a diligência, aí vocês já começam a pensar na Ignácia, Natron Carbonicum. Junto com diligência, introversão, emotividade, problemas de relacionamento pessoal, ou tem algum problema com a pessoa na família, ou tem uma ligação com alguma pessoa. Então, pode ser não só problemas, mas também uma ligação maior. Então, problemas com relacionamento, né? Essa ligação com outra pessoa, né? São pessoas muito sensíveis, quase histéricos e, ao mesmo tempo, também podem ser fortes. Pessoas fortes. Não se influenciam, né, por eventos que acontecem na vida dele. Remédio friorento também, ambitermal, né, que é governado por ambos os extremos. Não toleram calor extremo nem o frio extremo. E se são friorentos, apesar de ser friorento, o som causa agravação e o tempo nublado também causa agravação. Se você tiver essa combinação, Natron Carb é o remédio sobre o qual você tem que pensar. E também sem sede. Ácido fós, diligência, mais indiferença. Então, grande, forte indiferença. Dor crônica. Dor, nesse caso, dor emocional, tá? Antecipação. Saudade de casa. Nostalgia, saudade, né, de casa. Pessoas que têm saudade de suas casas, né? Ou pessoas que adoecem quando estão longe de casa. Prostração. Desproporcionada. Prostração extrema. Prostração extrema. Depois de um esforço demasiado. Então, emaciado, fisicamente emaciado, e desejo por coisas refrescantes, frutas, sucos, friorento e sem sede. Então, essas são as características, resumidinho, né? São os remédios importantes, né, que vocês têm que se lembrar. Aromet, carcinosina e silícia. Tem mais 3 para vocês aí aprenderem esse resuminho. Aromet, além de ser diligente, são também muito honestos.
têm a consciência do dever. Então, o dever é tudo para eles. São pessoas que se sacrificam, pensam nos outros antes de pensar em si. Estão prontos para desistir de alguma coisa em favor de outras pessoas. Egoísta, arrogante, não tão emotivo, ou basicamente pessoas que não expressam as suas emoções de uma forma mais aberta. São pessoas que escondem a sua emoção, como Ignácia. E também, como eu disse, friorento. Carcinosina, também diligente, mas responsabilidade. Responsabilidade que é imposta a eles, principalmente, vamos dizer, anos na idade mais jovem, numa idade jovem. Então, e eles têm, então, o desejo de assumir e cumprir essas responsabilidades, né, acima e além do máximo que se espera deles. Então, são crianças que amadurecem rapidamente, precocidade. As pessoas que amadurecem cedo. Eu tenho esse menino que tem 12 anos de idade, mais ou menos. Ele tem uma irmã mais nova e mãe, né? A mãe se divorciou do marido. Eles moram com os avós. E a avó é uma pessoa doente, ela tem diabetes, artrite, muitos problemas de saúde. Está, assim, praticamente confinada à casa. E o avô é alcoólatra, muito grave, um grau seríssimo de alcoolismo. E ele está sempre bebendo, causando algazarra, fazendo bagunça, né? Assim, todo mundo fica acordado, ele fica bebendo a noite inteira, só consegue dormir 5 horas da manhã, quando ele adormece. E aí, claro, prejudica todo o dia seguinte da família. Então, esse menino de 12 anos mantém essa família unida. Ele cuida da irmãzinha mais nova, ele leva a irmãzinha para a escola, eles estudam na mesma escola. Durante o almoço, ele verifica se ela comeu, se ela se alimentou, ele conversa com as professoras quais são as tarefas, o que foi dado em aula, né? Ele é super popular na escola com os professores, né? Ele sempre ajuda os professores, né? Se pedem que ele faça alguma coisa extra, ele faz. E aí, ao chegar em casa, ele apoia a mãe emocionalmente. Se a mãe pede que ele faça alguma coisa, ele vai à loja, compra alguma coisa, ao supermercado, compra alguma coisa. Ele verifica a alimentação da irmã mais nova. Então, ele cuida de tudo. Ele é tão responsável, tão precoce, tão maduro, que quando ele quer, por exemplo, trazer a avó, né, para consultar comigo, ele me liga: doutor, então, o senhor pode me atender hoje? Minha avó não está bem, o senhor está aí no consultório? Ele é o homem da casa, é o chefe da casa, né? Ou seja, o esteio da casa. Normalmente é o pai, né, que é o chefe de família, o chefe da casa, né, o provedor, né? E ele, aos 12 anos, se tornou, então, o chefe da família, né? O chefe da casa, o pilar, o esteio. É responsável e precoce e diligente. E ele está indo muito bem na escola. Ele é o melhor aluno.
essa responsabilidade que eu vejo assim tão exagerada dessa criança, ela é sifilítica? Yes. Yes, absolutely. Com certeza. Com certeza. Então, apesar que a responsabilidade não significa sífilis, então, em função de ser tão exagerada, esse excesso, né, que consome tudo, né, a responsabilidade cuida, assim, assumiu o controle do menino. Não é o menino que controla a responsabilidade controla esse menino. Sim, então, com certeza. Excelente observação do senhor. Aqui, carcinosina clássica. Então, diligência, responsabilidade, precocidade, aptidão artística. Essas crianças não só boas em termos de estudo, mas em tudo. São boas em música, pintura, artesanato. Nós temos um ditado em inglês, né? A pessoa que sabe tudo, mas não é bom em nada, né? Agora, a carcinosina não, é bom em tudo. Tudo que eles tentam fazer, eles são os melhores, né? E se não conseguem ser os melhores, ficam desapontados e aí adoecem. Eles adoecem quando não conseguem satisfazer as expectativas da família, da sociedade. Então, quando eles não conseguem satisfazer essa expectativa, eles adoecem. Então, olha só, é importante também que vocês saibam o que faz com que essa pessoa, ou que um remédio faz com que a pessoa adoeça. Né, o que vai desencadear a doença. Então, carcinosina é muito meticuloso, limpa, arrumadinho, tudo. Claro, é uma coisa contraditória. Eu falei que na sífilis está na rubrica que existe sujeira, né? Existe a rubrica sujeira. Então, quando alguma coisa quebra, quando a constituição vai de psicose para sífilis, as pessoas podem se tornar rebelde, suja, deixa de ser meticulosa, deixa de ser responsável. Amor por música, amor pelos animais, muita piedade, muita sensibilidade. A música melhora. A música faz com que eles fiquem felizes, faz com que eles fiquem tristes, né? Dança. E música clássica, música instrumental. Danças clássicas, danças rítmicas, né, que exigem disciplina, como o balé, por exemplo. Eles podem ser friorentos ou calorentos. Calorentos ou friorentos. A gravação na praia e a gravação melhora com a praia. Seashore seria a área de praia, área costeira. E na Cilícia, diligente, mais obediente, a imagem do menino bom, da menininha boa, obstinado, mas ainda assim cede. É a pessoa que é obstinada, mas tem a característica de ceder também. Falta de força interior. Em Sora e sífilis, nós temos, eles têm essa falta de força interior, esse nervosismo, antecipação, né, antes do exame. E o oposto, no ciclo sifilítico, eles são muito fortes. Pessoas com uma força interior, né, teimosas. Pertinácia, determinação. Grit seria determinação, a fortaleza, aquela força interior. No mês passado, esse paciente que eu tenho fez 100 anos de idade. Ele é meu paciente desde 1995.
Desde 95 que ele é meu paciente. Ou seja, há 21 anos. Então, quando ele tinha 79 anos, ele começou a se tratar comigo, magro, esbelto, mas mesmo agora, aos 100 anos, ele anda, deambulação está não comprometida, né? Ele tem 3 empresas. A empresa dele está no mercado, na bolsa, né? Ela tem capital aberto, né? Então ele é extremamente friorento. Então, aos 80 anos, um dia ele decidiu, ele é super friorento, então ele tem uma casa na vila, na cidadezinha onde ele nasceu, né? E ele nunca vai lá, ele só vai no verão lá, passar uma temporada, veranear. E quando ele chega lá, né, no período de veraneio, na vila onde ele nasceu, ele é um líder, ele se torna um líder. Todo mundo vai lá vê-lo, falar com ele. É como se ele fosse o líder, o vice-presidente, por assim dizer. Né? E enquanto ele permanece lá nessa cidade, né, onde ele nasceu, na casa dele, as pessoas vão consultá-lo, pedir orientação, perguntar o que eles devem fazer. Então, realmente, ele é um líder natural. Por exemplo, alguém chega, por exemplo, com a filha e fala: "Oh, minha filha não está me ouvindo, ou meu filho está bebendo, ou está em companhias ruins, não está trabalhando, não está estudando." Ou ele chega com a filha e fala: "Poxa, minha filha não conseguiu casar, não tem namorado", sei lá, né? Então, pedem para ele resolver disputas familiares, né, entre marido e mulher, etc. E ele aconselha as pessoas, né? É o que ele faz. Ele realmente tem uma força de vontade muito grande, né? E agora ele tem netos, né? Tem filhos, netos, bisnetos e trisnetos, né? Então, ele tem os filhos, os netos, os bisnetos e trinetos. Ou seja, 4 gerações. Né? Ele vai visitar, né, a cidadezinha onde ele nasceu, e ele fica na casa dele, né, na casa em que ele nasceu. E é uma casa velha, antiga, né, não tem ainda as facilidades modernas, não tem encanamento, não tem eletricidade, sei lá, né. Aí um dia ele decidiu que ele iria demolir a casa. Ele tem 3 filhos, né? Então ele decidiu demolir a casa e construir no lote 3 casas, assim, as mais modernas possíveis, né? Então ele não gosta do inverno, né? Porque ele é friorenta, mas ainda assim ele ficou por 6 a 9 meses, incluindo no inverno. Ele tem dinheiro, tá? Então não tem problema de dinheiro. Então, o que ele fez? Ele contratou uma empresa, né, que demoliu a casa dele e construiu 3 casas super modernas, né, com todas as amenidades que a vida moderna nos proporciona: televisão, eletricidade, encanamento, sei lá, deve ser internet também. Aí ele chamou os 3 filhos e deu a chave da casa, de cada casa, para os filhos, né? Então os meninos agora não têm mais desculpa de dizer, né, que eles não vão visitar a cidadezinha natal do pai, porque é uma cidade pequena e que a casa é antiga, velha e sem conforto. Olha só, é uma fortaleza mental, né? Uma determinação que ele tem interior.
E no Ano Novo na Índia, né, nós temos uma tradição que nós abaixamos e tocamos os pés das pessoas mais velhas, né? E hoje em dia a tradição está um pouquinho mudada no sentido de que o mundo é moderno, né? Então, uma forma de reverenciar a pessoa é dar um presente, dinheiro, etc. Tudo bem, eu cobro dele as consultas sem nenhum problema, mas ainda assim ele me reverencia, né? Me dando dinheiro ao me visitar, então, nesse período de Ano Novo, né? Ele é tão autoritário que ele me diz: Dr. Bandish, quando eu vier ver o senhor, eu não espero. Quando eu chegar, o senhor tem que me atender. Né? O senhor tem que me atender imediatamente. Se for o caso, eu serei o primeiro do dia. Então, e se tiver, por um acaso muito grande, quando ele chegar um paciente que eu estiver atendendo, ele, assim, no momento que o paciente sai do consultório, ele entra. E esse senhor é um filantropo, ele faz doações a várias entidades de beneficência, né, que cuidam da população. Ele é uma pessoa que faz tudo para as pessoas. Ele, no aniversário dele de 100 anos, ele fez uma festa para mais de 10 mil pessoas, né? E ele construiu ele construiu uma área, então, para celebrar o aniversário dele, como se fosse uma tenda do tamanho de um estádio de futebol, por exemplo. Aí sentou numa cadeira tipo trono, né, como se fosse um rei, né? E aí ele fala para todo mundo: gente, eu estou vivo hoje por causa da homeopatia, né? Ele tem 3 filhos. Eu acho que o senhor tem que acrescentar mais um nome, né? Tipo meu, né? Para que eu seja herdeiro dele. São 3 filhos. Aí eu disse para ele: não são 3, não, são 4. Coloca o meu nome aí que eu quero ser seu filho também. Que afinal de contas eu te mantive vivo durante 21 anos, né? Porque senão, você imagina, ele tem diabetes, o diabetes dele está controlado. 95 a 100 o nível glicêmico em jejum, 120 depois de comer, já mantém esse nível glicêmico há muitos anos. E aí eu vou prescrever uma dose todo ano, né? 1 ou 2 doses de silícia por ano. 21 anos eu já atendo esse paciente, regularmente. Inclusive ele me paga adiantado, o mês inteiro. Ele diz assim: ó, tá aqui o dinheiro pro mês inteiro. Aí ele aparece no consultório todo dia 1º de todo mês e já com dinheiro na mão. A primeira coisa que ele faz é colocar o dinheiro na minha mesa. Na realidade, né, é a recepcionista que recebe, né, mas ele vai lá e me paga diretamente de uma mão para outra. Tá aqui o dinheiro, todo dia 1º do mês. Então eu tenho certeza que desde que ele continue fazendo isso, eu não vou precisar me preocupar com a conta de eletricidade da clínica, porque aí já está resolvido, só com o pagamento desse paciente. Então, silícia. Conta de luz está resolvida. Silícia é muito forte, não pensem só em metais, não. A silícia também pode ser muito forte, muito perseverante. Não está na rubrica, mas devia estar. Obstinado, mais sede, determinado, ou, por outro lado, também pessoas muito brandas, pessoas com mãos frias, suadas,
a ponta dos dedos também. Essa é a forma mais fácil de você confirmar silícia ou qualquer uma das silicatas. Quando eu quero prescrever silícia para uma pessoa, antes do paciente sair da clínica, eu peço a mão para ele, aí eu toco a ponta dos dedos para ver se é frio. Porque calcária silicata, natrum silicata, silícia, qualquer uma das silícias que você for prescrever, você vai ver que a ponta dos dedos são frios. Tem que estar frio a ponta do dedo para confirmar o remédio, silício ou carcinocina. É a mesma coisa de teimosia. Yes, its rubric is obstinate, stubborn. Inclusive é exatamente isso, obstinado e teimosia. É exatamente a mesma coisa. Obstinado, teimoso, é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma rubrica. Okay. Chili, of course. And suppurative tendency. That's another second symptom which I try to confirm if I want to give silicea to any patient is suppurative tendency. Any wounds or skin which tends to... What happened? Stop. Perdão, gente, desculpa, o botão, de novo. Not yet? Okay, now yes. Okay. Agora sim, estamos com os botões certos. Então, tendências à supuração, qualquer ferimento ou lesão na pele que supura com facilidade. São as crianças, por exemplo, que caem e se machucam muito rapidamente, já acontece a supuração. E silícia pode ser usada em baixas intensidades para acelerar a supuração depois que ela já começou. Aí você pode aumentar a dose até para aumentar a supuração, no caso de crianças pequenas, para já sair o pus rapidamente. É um remédio que leva à expulsão de entes externos, de corpos externos. Então, por isso sai o pus. É considerado a lança ou o bisturi de um médico homeopata, porque consegue, metaforicamente falar assim, cortar aquele ferido e permitir a saída do pus. É como se fosse o bisturi, né, do homeopata. E como eu disse também, friorenta. John. Yeah, okay. So I can tell them. Okay, no. Right. So that was some of the few diligent remedies in nutshell. Então aqui vou passar mais algumas informações. Eu vi que vocês estão todos tirando foto da tela. Ótimo. Vocês inclusive podem imprimir essas fotos e deixá-las ali em cima da mesa no consultório para usar como referência. É muito, muito bom, bem simples de fazer. Esse aqui é um caso de um jovem de 25 anos. Ele se queixava de expectoração, tosse e piorava durante o dia. Expectoração era branca inicialmente pouca e depois a expectoração, embora no início fosse branca e rala, depois começou a ter sangue. Também dificuldade de respirar, agravado por corrida e por qualquer atividade física. Febre com calafrios por 15 dias.
inclusive perdeu 4 quilos de peso. Dores no peito, que começavam e paravam. Inicialmente ele recebeu tratamento para malária, depois ele recebeu o diagnóstico de infecção de tuberculose no pulmão esquerdo. A doença de Koch, bacilo de Koch. Quando ele foi diagnosticado, recebeu o diagnóstico da tuberculose, ele estava trabalhando em Dubai. Ele tinha saído da Índia para trabalhar lá em Dubai. A gente tem uma classe trabalhadora, mais ou menos 2 milhões de pessoas indianas que trabalham no Oriente Médio. Sharjah, Abu Dhabi, Dubai, ali nos Emirados Árabes também, na Arábia Saudita, no Kuwait. São mais ou menos 2 milhões somente em Dubai. E talvez mais uns 3 a 5 milhões nos outros países do Golfo Pérsico. São pessoas que saíram da Índia para esses países para trabalhar, trabalham por 2 anos seguidos e depois voltam, depois de ganhar todo o dinheiro, economizar o dinheiro, eles voltam para casa. Aí ficam 1, 2 meses, aí depois voltam para o país de trabalho. Então, é uma população, uma parcela muito grande de indianos que trabalha ali no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, são de colarinho azul, mas também tem de colarinho branco, mas a maior parte de colarinho azul, como por exemplo, carpinteiros, pedreiros, trabalhadores braçais, trabalho qualificado, não qualificado, muitas pessoas, é uma parcela muito grande da população indiana que trabalha nessa área, no Oriente Médio. E vivem lá, né, recebem moradia, recebem alimentação. Não, mais uma vez, são pessoas que saem da Índia, não só da Índia, também Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, todo ali do Sudeste Asiático, das vezes Filipinas. São pessoas mais pobres que estão em busca de remuneração mais alta, de salários melhores. Então vão para esses países, trabalham com afinco, aí economizam dinheiro, depois de alguns anos voltam para casa. Então ele era uma dessas pessoas, um desses trabalhadores. No caso dele, ele trabalhava em Dubai. E nesses países do Oriente Médio, eles tomam muito cuidado com a saúde, né? Eles têm que fazer consultas médicas regularmente, antes mesmo de chegar no país, precisam ser aprovados ali pelo exame médico, antes mesmo de receber autorização para viajar para o país. E aí depois, recorrentemente, com alguma frequência de meses em meses, eles têm que refazer o exame médico e, se alguém estiver doente, tem que voltar. Principalmente doenças infecciosas, qualquer uma, inclusive a tuberculose, mas incluindo também malária, hepatite, febres virais, H1N1, a gripe aviária, a gripe suína, qualquer uma dessas doenças causa o retorno. Então, no caso desse paciente, ele estava trabalhando em Dubai e durante o check-up descobriram que ele sofria de Koch, então ele foi mandado de volta à Índia. Agora, para chegar nesses países, você tem que passar por intermediários ou agências, né, que são contratados pelas empresas. As empresas precisam, então, de mão de obra, de funcionários, e essas agências intermediárias, aí, por uma taxa administrativa, fornecem a mão de obra de vários papéis, de vários países. Eles fazem todos os desembaraços, né, os documentos, vistos. A maior parte, não era o caso do meu paciente, mas a maior parte são analfabetos, são iletrados, então são pessoas que trabalham com serviços e também cobram dos trabalhadores. Você paga inicialmente uma taxa, uma taxa bem alta, e aí eles encontram um trabalho para você num desses países. No caso desse menino, o pai tinha pedido muito dinheiro emprestado, né, pegou um empréstimo com os amigos para conseguir esse emprego para o filho. Aí o filho foi, né, normalmente depois de 2, 3 anos de trabalho, costumam recuperar o investimento. Agora, no caso, isso não aconteceu porque ele teve que voltar no meio daquele período, então não conseguiu recuperar o investimento para pagar o empréstimo. Então, eis o perfil do paciente. Ele foi diagnosticado com Koch e sugeriram uma terapia anti-Koch, né? E no meio tempo, o médico que me conhece e que está sofrendo aí com falência renal, isso
disse para mim que ele estava sofrendo de insuficiência renal e disse que não queria que o paciente passasse por tratamento para a doença de Cox, porque esse tratamento ia durar pelo menos, ou antituberculínica, por pelo menos 9 meses. Nos primeiros 3 meses são 4 fármacos, depois são outros 3 que têm que ser tomados por mais 6 meses, então é um tratamento total de 9 meses. Então, rifampicina, parizomate e etabutol são alguns dos remédios durante a primeira fase do tratamento tuberculínico. E depois, nos outros 6 meses, etambutol, ionite e parizonamida, que são usados nos próximos 6 meses. Então, é um total de 9 meses de tratamento e o médico não queria que ele tomasse, que ele passasse por essa terapia antituberculínica, então encaminhou para mim. O apetite tá bom, mas ele não tem muito gosto pela comida, principalmente depois de ter febre. Então ele perdeu meio que o paladar. Evacuação regular, uma vez ao dia, urina normal. Sede normal para pouca, de 1 a 1,5 litros por dia. Um copo todo de cada vez, mas com intervalos longos entre copos de água. Desejos, doces, 3 marcas. Aversão. Aversão é amargo. Perspiração normal, só em atividade. Física, sem odor, sem manchas. Sono normal, nada de particular nos sonhos, termais, prefere o verão e conseguia tolerar o calor de Dubai. No verão, Dubai chega a 50 graus Celsius. 50, 51 graus. É impossível ficar do lado de fora mais do que alguns minutinhos, exposto ao sol. Mas ele conseguia tolerar isso, porque ele é trabalhador, né? Os trabalhadores normalmente às vezes têm que ficar expostos, né, ao ar livre. Ele tolerava o calor de Dubai, então, claramente friorento. Consegue tolerar o sol. Eis o relatório do raio-x da radiografia do paciente. O laudo, fala opacidade homogênea detectada na zona superior esquerda. Sinais de consolidação. Opacidades fibrocalcificadas nas zonas superiores e sinais de sequelas pós-infecciosas. O restante dos 2 pulmões está normal, a traqueia também. Os ângulos estão certos, todo o resto intacto. A traqueia está na zona média. Os ângulos de CP estão normais. Isso aqui é o laudo do raio-x antes, datado de 3 de dezembro de 2003. Não, perdão, gente, 2015. É difícil de ler. Esse aqui é o raio-x. Dá para ver aqui essa consolidação aqui em cima na chapa.
Também as marcações broncovesiculares aparecem aqui. É quase como se houvesse um problema mais embaixo, essas marcas. Que dá para ver melhor. As consolidações aqui à esquerda, um pouquinho à direita, um pouco mais embaixo, mas a concentração é aqui na zona superior esquerda. Aqui marcações embaixo. This is his mentals. Mentais. O paciente é um homem jovem. Ele vive com seus pais, irmão mais jovem e irmã mais velha que é casada. Agora vamos ver a história aqui, interessante. Ele tem pós-graduação em economia. Tem mestrado em economia. Break agora? Deixa eu só terminar o slide, então. Pode ser? A gente só termina o slide e a gente sai para o break. Ou talvez a gente possa terminar a história, o histórico aqui, depois ver o vídeo depois do break. Pode ser? A gente faz o break depois desse slide ou a gente vai fazer a história toda e depois deixar o vídeo para depois do break? O que vocês acham? Break agora? Então, beleza. Então, a gente vai terminar o slide antes. Tem mestrado em economia. Ele estudou, fez mestrado em economia, mas não conseguia arrumar emprego. Então, começou a trabalhar como carpinteiro, porque, afinal de contas, é a profissão da família. O pai dele é carpinteiro. Então, ele começou a trabalhar como carpinteiro na Índia. Mas, como na Índia o salário não era muito bom, ele decidiu viajar para Dubai, onde os salários são mais altos. O pai dele é carpinteiro e a sua condição financeira não era muito boa. Então, ele decidiu ir para Dubai. E para conseguir mandar o filho para Dubai, o pai dele teve que tomar um empréstimo que ele teria que pagar usando o dinheiro que o filho ia acumular e economizar no seu trabalho em Dubai. Agora, por causa dessa doença que surgiu depois de alguns meses, né, na metade do período de trabalho, ou do contrato de trabalho, ele teve que ser mandado de volta para a Índia. Então agora ele está muito preocupado sobre como que ele vai fazer para pagar a dívida que o pai incorreu para pagar a ida dele para Dubai. Então, lembrem-se disso, a gente vai fazer um intervalo agora, depois quando a gente voltar a gente termina a história do paciente, depois a gente vai fazer o vídeo. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, eu acho que vocês vão gostar. Se funcionar, a gente vai adotar esse modelo também para os seminários futuros. É o seguinte, a gente vai imprimir o caso, eu tenho 2 casos para vocês, então a gente vai imprimi-los, vai distribuir para vocês provavelmente depois do intervalo. Aí vocês podem ler por conta própria, podem já começar a trabalhar, podem anotar. E aí, quando a gente for discutir o caso, eu acho que vai ser mais fácil, né? A pessoa já vai estar ciente do caso. Então, vai ser tarefa de casa para vocês. Então, só que em vez de tarefa de casa, vai ser tarefa de break. Então, agora nos intervalos, vocês não vão mais poder ficar só conversando, batendo papo, porque vão ter trabalho para fazer, tá bom? Olha, eu invejo muito vocês, né? Porque vocês, durante a pausa, vão lá, se divertem, batem papo, e eu tenho que ficar sentado aqui trabalhando. Então, por que só eu que vou sofrer? Agora vocês vão sofrer um pouquinho também. Né? Se eu tenho que sofrer, vocês vão sofrer um pouquinho também. Afinal de contas, eu estou dedicado, né? Então estou aqui trabalhando muito, quero que vocês também trabalhem um pouco. Com isso, muito obrigado, a gente vai parar agora para o café.